os tarefeiros isolados entraram por um descaminho e hoje eles são centro evangélico de renovação. E a prática é só a Bíblia. Não tem mais um livro espírita. E não tem nenhuma prática espírita na casa. Foi se descaracterizando aos poucos, os livros começaram a ser só as Bíblias, foram se retirando livros espíritas, depois se suspendeu a aplicação da bioterapia, do magnetismo do passe, a fluidoterapia, e depois foi quando mudaram a casa. Uma delas está em instância judicial, porque não se podia mudar estatutariamente a natureza da instituição, e mudaram a natureza, e os companheiros, alguns mais lúcidos da casa, não concordaram com aquela mudança, que resultou, inclusive, na mudança do nome da instituição, que mudou de nome para ser Centro de Renovação Cristã. Então, vejam, mas tudo isso não começou assim, não foi num dia para o outro, simplesmente. Foram dias após dias de casas espíritas funcionando isoladas. Então, tenhamos muito cuidado, enquanto dirigentes de centros espíritas, para podermos manter não só a nossa postura individual, de interação social, que para o Espiritismo é muito claro, de que nós não deveríamos nos isolar, mas também, coletivamente, a casa não se colocar à margem do movimento. A pretexto de já saber, a pretexto de não querer partilhar os seus conteúdos, porque ela tem muito trabalho para fazer, ela não vai se preocupar com o movimento. Como é que ela vai para o encontro regional? Perder tempo. Se os companheiros já têm 30 anos de espiritismo, se tem tanto conhecimento e tanto conteúdo, vá lá para contribuir, para partilhar, para confraternizar, para ajudar as outras que só têm 3 anos, só têm 3 meses. Então, o nosso pensamento é um pensamento, enquanto movimento espírita, coletivo. Precisamos compor a grande família espírita na linguagem kardeciana, de O Livro dos Médiuns, e poderíamos estar nos visitando, dizia ele, para poder manter essa grande família dentro das características da caridade, da fraternidade, que o Espiritismo traz como cunho que nos identifica enquanto identidade coletiva que o movimento espírita apresenta. Mas também, se é verdade que essa proposição está posta aí do isolacionismo, uma mistura, ela é profundamente indesejável. E a mistura do centro espírita está quando o centro espírita começa a fazer algumas licenças às modas. Talvez aqui para o sul não tenha, porque Paraná é Paraná. Já tem o Ná. Mas o Pará, que só tem o Pará, não tem o Ná, tem muita confusão. Aí o povo quer botar uma luz aqui, aí o povo já quer fazer uma cirurgia mediúnica ali, aí já tem um outro que traz um outro ingrediente, sem sempre uma novidade. Então a casa espírita, ela vai abrindo concessões para coisas que são respeitáveis, mas que não tem espaço de funcionamento dentro da casa espírita como finalidade do centro espírita. A finalidade do centro espírita é estudar, divulgar e desenvolver a prática do espiritismo numa perspectiva kardeciana. Essa é o objetivo de um centro espírita. Então, se é para tratar do espiritismo, a nossa livraria, por exemplo, ela não pode ter livro de tudo quanto é jeito. Há livrarias, desculpe-me, e por isso nós antecipamos, estaríamos em casa para falar de uma forma mais aberta. Há livrarias que você entra, você não sabe que tipo de livraria é aquela. Ela pode ser universalista, eclética, ecumênica, mas não é uma livraria espírita. Porque você conta os livros espíritas. Porque é uma misturada. Aí quando você vai perguntar, as pessoas dizem, não, mas as dificuldades financeiras. E aí o nosso raciocínio é econômico, não é um raciocínio doutrinário. E a doutrina espírita, então, começa a ceder o seu espaço de espiritismo para outras práticas que, repito, às vezes são louváveis, seja das terapias alternativas, seja de culturas religiosas outras, filosofias. Nada do que ter uma biblioteca onde você tem os livros bem especificados, os livros de teosofia, os livros de materialismo, para ensejar o estudo daquele que vai pesquisar na biblioteca. E está lá o nome da categoria no qual aquele livro se insere. Mas uma livraria espírita, ela precisava ter livros espíritas. Se achar conveniente que ter alguma obra sintonizada com o pensamento espírita, deveria ter ali, naquela prateleira, a especificação. São obras científicas e que têm razão de ser com o pensamento espírita, mas estariam ali. A pessoa sabia que não estava comprando um livro espírita, mas está comprando um livro que está afinado com o pensamento espírita. Está sintonizado com o pensamento espírita. Mas a livraria, na sua globalidade, ela traz o espiritismo como sendo o seu produto de oferta.
Porque se eu vou numa livraria católica, eu quero comprar um livro católico. Se eu vou numa livraria de Seichonoye, eu quero um livro do Seichonoye. Eu não vou procurar um livro espírita na livraria Seichonoye, porque não faz sentido. Se eu vou numa livraria esotérica, eu quero um livro que trate de esoterismo. Então, essa mistura que nós fazemos, a pretexto econômico, a pretexto de flexibilidade, ela gera uma permissividade na caracterização dos nossos espaços espíritas. Então aí o passe já é rebuscado, aí já tem que ter uma vestimenta, aí já tem que ter uma luz diferente, aí já tem que ter uma musicoterapia que dê ensejo para que o passe tenha um sentido quando é para criança, quando é para jovem, quando é para adulto. E quando a gente vê, cadê o espiritismo, cujo objetivo é iluminar o ser? É promover o processo do crescimento individual do espírito reencarnado. O espiritismo ali vai se descaracterizando. Tive a oportunidade de visitar uma instituição que fiquei assustada, porque ela se arvorava no estado em que visitava a ser uma entidade federativa. E não era federativa, ela fazia um movimento paralelo. E nós fomos para tentar fazer uma mediação, demover os companheiros daquela atitude insana, porque já tinha uma federativa. E que vimos lá, eram coisas que absolutamente não correspondiam ao pensamento espírita. Aí tinha a indumentária, em que as pessoas entravam em determinado para participar das reuniões do centro. A sala específica de reunião mediúnica, ela era toda ritualizada. Tinha pirâmides, tinha os processos que viabilizariam a radiestesia, tinha o processo cromoterápico. Quer dizer, era um carnaval, cheio psicodélico, cheio de cores, de movimentos. E eu me perguntei aonde estava o espiritismo naquele que se arvorava a fundar uma federação numa contestação à federação do seu Estado. Era um centro espírita que estava isolado e que acabou por se misturar indo para outro extremo, com outras práticas, para poder fazer valer um espiritismo à moda à la carte e não à moda Allan Kardec, o que é muito diferente. Como tem pessoas que no cunho pessoal fazem o espiritismo à la carte e são espíritas do seu jeito. Então, mas tudo bem, cada um dá conta de si. Nós não temos nenhuma preocupação em ficar fiscalizando o comportamento de ninguém. Mas o dirigente de um centro espírita, ele não precisa só ser, ele necessita também parecer o que ele é por dentro. Então imagine um dirigente espírita com práticas que envolvem culturalmente outros aspectos vocacionados a outras religiosidades, ou movimentos de superstição, ou atitudes exóticas, seja no vestir, seja de adereços, adornos. Isso também é um processo de mistura, porque a esposa tem uma outra crença, aí ele pega o dente de coelho da esposa, pega lá a estrela de Davi, já põe no peito. Quando você olha, você não sabe se a pessoa tem tanta coisa, se é uma pessoa, um ser, uma mulher, um homem, ou se é uma árvore de Natal andando de tanta coisa, de várias religiões, que você atira para todos os lados. Mas ele é o dirigente do centro espírita, é o presidente. Então é uma mistura que, do ponto de vista da convivência social, não nos é lícita. Chico Xavier foi muito lúcido quando falava que, em termos de ecumenismo, o espiritismo acolhia o ecumenismo como respeito a cada crença, não como esse amálgama que às vezes a gente quer fazer. Por quê? Porque a gente não tem conhecimento de espiritismo. Uma vez eu vi uma senhora estava num transe e me chamaram para poder atender na instituição que eu frequentava. Instituição muito respeitável. E aí, quando eu desci, era uma senhora que estava pretensamente em transe, com uma toalha na cabeça, gritava, cuspia numa cadeira de rodas, chutava todo mundo, e os companheiros disseram: Alberto, ela incorporou e não sai. Já demos passe, fizemos passe 1, passe 2, passe 3. Porque a gente vai inventando passe quando não tem, né? O passe era o passe normal. O passe 12, eles tinham feito um grupo, esvaziado a sala, fizeram ali um passe de corrente. Kardec contestou essa linguagem de corrente. Não existe essa corrente de dar a mão, e sobretudo